Olá pessoal, mais uma aula aqui de Sociologia. Hoje a gente vai falar de um autor muito importante, tá? O Émile Durkheim, considerado o pai da Sociologia. Então, como eu falei para vocês na aula anterior, é importante a gente entender um pouco, né, do contexto em que esses autores estavam vivendo, para entender as influências que eles tiveram, né, para chegar onde chegaram, para ter o pensamento que eles têm e depois também a influência que eles vão ter na nossa disciplina. Então, o Émile Durkheim, ele viveu de 1858 a 1917, né? Percebam que ele viveu nessa virada tão importante, né, para o pensamento sociológico, né, virada do século, né, do 19 para o 20. Francês, como vocês podem ver aí no slide. Ele se formou em filosofia, né, em Paris. Desde cedo ele se interessou pelo estudo da sociedade. Ele foi influenciado pela leitura do pensador inglês Spencer, né, o Herbert Spencer, e pelo filósofo francês Auguste Comte, como eu tinha falado na aula passada para vocês, né? O Spencer também muito ligado às ciências da biologia, e aí já vão aí prestando atenção como é que isso influencia no método que ele vai desenvolver. Ele fundou o primeiro departamento de filosofia da Europa, ok? Um dos motivos dele ser considerado, de fato, pai, né, da sociologia. Então ele fundou o primeiro departamento de sociologia e depois passou a lecionar sociologia, né, essa disciplina até então inédita, né? O pensamento social, pensar a sociedade não era inédito, mas a conformação desse pensamento social em torno de uma disciplina, né, era inédito até então. Ele passou a lecionar sociologia na Sorbonne, né, que faz parte ali da Universidade de Paris. Ele estabeleceu o ponto de vista sociológico, né, o que a gente chama de ponto de vista sociológico, como fundamental para o entendimento da vida em sociedade, e desenvolveu o primeiro método especificamente sociológico. Lembrando que antes a gente tinha, né, o que a gente pode chamar de uma espécie de importação de método, né? Você pegava um método ali de outra ciência e dava uma adaptada. Ele desenvolveu algo que é próprio, né, que é específico da sociologia. Então, vamos ver aqui no slide um pouco do contexto, né, que vai estar ali na vida, né, presente na vida do Durkheim, que a gente já falou um pouquinho nas outras aulas, mas só para dar uma retomada aqui, né? A questão da Revolução Industrial, que impulsionou a produção de mercadorias, então primeiro na Inglaterra e depois em outros países. A Revolução Francesa, como vocês já devem ter visto nas aulas de História, que eclodiu em 1789 e transformou as estruturas políticas e sociais, né, da França, inicialmente, né, mas que depois acabou atingindo outras localidades, mas que, né, transformou essas estruturas francesas ao longo das décadas seguintes, né, e que também vai repercutir em diversos países e na própria forma de pensar essas transformações. A sociedade feudal havia sido, né, encerrada ali. As instituições políticas feudais deram lugar às organizações políticas de caráter capitalista, né, dentro de todo aquele contexto da Revolução Burguesa, né, então da burguesia ter se expandido, ter se tornado um grupo social forte por conta, né, de deter o comércio, o dinheiro, e aí essa aristocracia de até então não estava mais suprindo as suas necessidades, então ela foi derrubada, né, foi substituída. Aí a gente tem então os primeiros passos da sociedade capitalista, né? Então essa substituição da monarquia agora por instituições políticas que tinham como fundamento as ideias que encabeçaram, né, que se tornaram lema ali da Revolução Francesa, então liberdade, igualdade, fraternidade. As escolas, antes controladas pela igreja, como eu havia falado lá no início para vocês, passaram para a mão do Estado, né? Então aquela noção também, né, de algo não de um escapou. As escolas, então, antes controladas pela igreja, passaram para a mão do Estado, passaram a ter um caráter laico, então, né, nessa difusão de conhecimento. A livre iniciativa, né, nesse processo de trocas mercantis características do capitalismo, foi estimulada, né, por regras e por leis jurídicas criadas sobre a ótica dessa produção industrial que estava cada vez mais crescente, né? Então o Durkheim estava inserido aí nesse boom. Na passagem então do século XIX para o XX,
O autor ele vai observar esse acelerado processo de transformação social, né, tanto as suas vantagens como as suas desvantagens nesse processo, e ele vai tentar explicar de que maneira a sociedade capitalista, que se divide e se especializa em funções cada vez mais heterogêneas, poderia garantir alguma coesão social. Então, a partir do momento em que ela vai se desenvolvendo, você tem, por exemplo, o surgimento de novos postos de trabalho, de novas funções sociais que não existiam até então, que não existiam no medievo, por exemplo. Porque você tem o desenvolvimento, né, da ciência, da técnica, implementação de novas máquinas, tá? Pensando em revolução industrial, por exemplo. Então, você vai começar a precisar de novas funções, de novos postos na sociedade. Então, ele vai falar que cada vez que essa sociedade vai se desenvolvendo, ela se divide mais nessas funções, ela se especializa cada vez mais em determinadas funções, né? Então ela vai ser cada vez mais heterogênea. Só que para ele é muito importante garantir o que ele chama de coesão social, de união social, né? Então, como dentro dessa heterogeneidade garantir coesão social para que a sociedade se mantenha e continue a se desenvolver. Esse aqui é um dos pontos principais que vai embasar todas as discussões que ele vai fazer. E vamos ver aqui, ó. Qual vai ser, então, a gente viu, né, de por que as ciências sociais é uma ciência, essa necessidade do objeto. Vamos pensar aqui qual vai ser a especificidade do objeto sociológico. O Durkheim ele precisou definir o que era o objeto dessa ciência. Então, o que essa ciência vai pensar? E a partir desse objeto, ele vai desenvolver o método. Lembrem lá quando a gente estava discutindo métodos Quali e Quanti, como é que eles dependiam do que você escolhe estudar. Então, primeiro o Durkheim vai especificar o que é o objeto de estudo da sociologia, o que ele está preocupado, porque ele vai falar que não é tudo e qualquer coisa dentro da sociedade que a sociologia estuda. Então ele vai especificar o objeto e a partir disso ele vai pensar num método, né? Então o que ele vai falar? Que toda ciência vai precisar de um objeto de análise. O Durkheim ele definiu a sociologia como sendo a ciência das instituições, da sua gênese, do seu funcionamento. Então, toda crença, todo comportamento instituído pela coletividade vai ser o objeto da sociologia. Então, o objeto, para ele, dentro dessa vasta complexidade social, vai ser o que ele vai chamar de fatos sociais. Então, a sociologia tem por objetivo estudar os fatos sociais. E o que ele vai falar que são esses fatos sociais? Segundo ele, fatos sociais são toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, então uma imposição exterior, ou então ainda que é geral na extensão da sociedade, né, de uma sociedade dada, ou seja, que vale para todos, que é adotada por todos, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Então, independente se o indivíduo nasce ou morre, aquilo continua, aquilo é mantido. São também as maneiras de agir, de pensar e de sentir que são exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção, em virtude do qual vão ser impostas a esse indivíduo. Esses fatos sociais vão ser impostos ao indivíduo. Ou ainda podem ser maneiras de fazer ou de pensar reconhecíveis pela particularidade de serem suscetíveis de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. Há um entendimento, às vezes muito errôneo, de que o Durkheim deu uma ênfase excessiva à sociedade e deixou de lado o indivíduo. Então, a sociedade se sobrepondo sobre o indivíduo. Sim, no entendimento do Durkheim, a sociedade se sobrepunha ao indivíduo, mas ele nunca desconsiderou o indivíduo, tá? Inclusive escreveu obras específicas sobre esse papel do indivíduo na sociedade. Mas aqui é interessante vocês terem em mente que para ele sempre a sociedade está sobreposta ao indivíduo. O que vai ser diferente em outros pensadores. O Weber, por exemplo, vai pensar o contrário, o indivíduo se sobrepondo à sociedade, ok? E aí, vamos aqui para o próximo. Ele vai falar ainda, né, sobre os fatos sociais, que eles só podem ser explicados por meio dos seus efeitos sociais. E isso já faz parte dessa elaboração do método dele. Então, qual que é o objeto?
fatos sociais. Só podem ser entendidos mediante os seus efeitos sociais. Então, o que esses fatos sociais proporcionam dentro ali da sociedade. Então, a sociedade, mais do que uma soma, mais do que uma síntese, né? E por isso, ela não se encontra em cada um desses elementos, em cada um desses indivíduos. Então, muito mais do que uma soma de indivíduos, né? Assim como os diferentes aspectos da vida, eles não vão se achar decompostos, né? A sociedade, ela não se acha decomposta em átomos contidos em células. E percebam que o que ele usa, né? Átomos e células, influência ali da biologia. Então, a sociedade, ela não é a soma de indivíduos, né? Então, esses indivíduos são átomos que juntos formam uma célula, né? Não, para ele é importante pensar que a vida está no todo e não nas partes. De novo, aquela ideia, né, de uma sociedade sobreposta ao indivíduo. Então, o indivíduo aqui, apesar de importante, fica em segundo plano dentro dessa lógica dos fatos sociais, né? Os fenômenos que constituem a sociedade têm a sua base, então, na coletividade. Os fatos sociais têm sua base na coletividade. Os fatos sociais são formados pelas representações coletivas, né? E aí dão origem, assim, aos conceitos. Fatos sociais, então, vão ser divididos pro Durkheim em dois tipos, né? Que vai ser maneiras de agir que são menos consolidadas, como, por exemplo, a moda, que vai mudar de ano, de estação, tá? São modos de agir. E o outro grupo de fatos sociais são as maneiras de ser, que para eles são fatos sociais mais consolidados, por exemplo, costumes. Às vezes a gente nasce e morre em uma determinada época onde há um tipo específico de costume que é seguido por essa coletividade. Os fatos sociais, segundo Durkheim, são internalizados por meio, por exemplo, dos processos educativos. Então a gente aprende desde cedo, né, regras de comportamento, regras de como agir, né, do que pode, do que não pode fazer. Então, para ele, uma das grandes funções da educação é internalizar esses fatos sociais. E uma outra característica específica dos fatos sociais que é essencial é a ideia de que eles é coercitivo. Então o indivíduo, ele não tem muito ali o que fazer, né? Pensem assim, o indivíduo, ele é coagido a agir de uma maneira para que siga ali aquele padrão da sociedade. Se ele sai ali daquele padrão, ele vai sofrer formas de imposição, de coesão para voltar para aquele padrão. Um exemplo simples que a gente tem, né, no cotidiano atualmente, que pode ser pensado por esse viés, é a questão do bullying, por exemplo, né? Então, quando você tem ali um indivíduo que desvia um pouco do padrão dentro de um grupo específico, de uma comunidade específica, né, ele é sempre forçado, né, coagido a voltar para aquele tipo de padrão, ok? Outra característica dos fatos sociais, eles são passíveis de mudança, né? Só que eles são mais difíceis de mudar quanto maior o peso e quanto maior a centralidade do fato social na sociedade. Por isso que moda muda de forma muito mais simples do que costumes e valores adotados por uma sociedade. Mas percebam aqui já que eles não são irrevogáveis, por exemplo, como a gente tinha discutido essa questão ali lá no Comte. E aí, depois de pensar esse objeto e o que caracteriza esse objeto específico da sociologia, vamos entender um pouco o método de estudo sociológico desenvolvido pelo Durkheim para entender esses fatos sociais, né? Aqui ele está tentando, né, via esse método, buscar objetividade, e ele é influenciado pelo positivismo ali do Comte, como a gente viu na aula passada. Então, ele vai criar regras para analisar os fatos sociais. E quais são essas regras? Eles devem ser tratados como coisas. Deve-se afastar as pré-noções. Então, eles têm que ser tratados como algo que é desconhecido. Por mais que você vai estudar um fenômeno que está presente ali, próximo a você no seu dia a dia, você deve tratar eles como algo que é desconhecido, como sendo o primeiro contato que você teve ali. Devem ser considerados independentes das suas manifestações individuais, de como um ou outro indivíduo vai lidar com aquilo, porque ele deve ser considerado na sua coletividade, ok? E aí outra regra é que deve exprimir a realidade e não julgá-la. Então a ideia aqui desse método é apresentar como é a realidade
e não julgá-la. Percebam que aqui as regras que ele desenvolve também trazem muito paralelo com noções das ciências biológicas, que aí depois vários autores dentro da sociologia vão destacar que não há uma que é impossível você fazer uma separação muito abrupta entre o observador e o objeto. Porque o nosso objeto lida com a sociedade, nós estamos inseridos na sociedade. Então, por exemplo, até o objeto que eu escolho estudar tem a ver com a minha trajetória de vida. Porque eu vou gostar mais, eu ter uma tendência mais a pensar um assunto do que outro. Né? Eu gosto mais de humanidade, de filosofia, do que de economia, e assim sucessivamente. E aí, vamos ver aqui. A gente viu algumas regrinhas básicas, né? As regras básicas que o Durkheim colocou. Então, vamos pensar alguns aspectos importantes que ele vai trazer dentro desse método dele. Que vai ser, olha aí no slide, coesão, solidariedade e os dois tipos de consciência, né? Então, o que vai ser isso? A pergunta que o Durkheim vai colocar é por que os homens se mantêm em sociedade? Lembra, né, que ele está falando, né, daquela heterogeneidade social e da necessidade de manter coesão social. Então, por que esses homens vão se manter em sociedade? Ele vai tentar entender isso primeiro, né? E aí, para entender isso, ele traz o conceito de solidariedade social, que vai ser justamente responsável por essa coesão social. Então, ela varia de acordo com a organização social, devido à presença maior ou menor de divisão do trabalho, tá? A depender se ele é maior ou menor dividido, você vai ter mais solidariedade ou menos solidariedade. Então, possuímos dois tipos de consciência que está relacionado com essa questão da coesão. Então, maior divisão do trabalho, você vai ter uma relação internecessidade entre as pessoas maior do que com uma menor divisão do trabalho, tá? Pensem assim, por exemplo, pão. Se você tem lá uma pessoa que planta o trigo, colhe, faz a farinha e faz o pão, ele não depende tanto de outras pessoas, mas pensem numa sociedade como a nossa, extremamente heterogênea. Então você compra a farinha no supermercado para fazer o pão, a farinha veio de um outro lugar, foi processado com o trigo, que foi colhido por outra pessoa, que foi plantado por outra pessoa e assim sucessivamente, tá? Maior dependência. Com base nessa discussão sobre solidariedade, o Durkheim vai falar que a gente possui dois tipos de consciência. Ela pode ser comum ou coletiva, que vai abordar, né, o conjunto de crenças e de sentimentos comuns à média de membros de uma mesma sociedade, que eles vão adotar ali, né, o maior número de pessoas, por isso que ele fala de média. Ou ela pode ser individual, né, uma consciência individual e uma consciência coletiva. Quanto maior a consciência coletiva, para ele, maior também a coesão social. Quanto maior a divisão do trabalho, menos a consciência coletiva e maior a consciência individual, ok? Vamos pensar assim em setinhas, tá? Setinhas que se correlacionam, maior, menor. E aí, continuando. Com base nessas discussões sobre coesão, sobre solidariedade, né? Sobre divisão das tarefas, né, dos papéis sociais, ele vai colocar também, né, dentro dessa discussão sobre solidariedade, dois tipos. Solidariedade orgânica, que é derivada dessa divisão do trabalho, né, então a função que o indivíduo desempenha e o que marca o seu lugar na sociedade, e a solidariedade mecânica, que liga diretamente o indivíduo à sociedade, que é regulada pela consciência comum. Ok? E aí, essas duas solidariedades vão evoluir em razão inversa, que são das setinhas que eu falei para você. Então, enquanto uma sobe, a outra desce. Mas ambas vão assegurar a coesão social. Então, percebam como o principal foco, a principal preocupação do Durkheim é coesão social. Ele desenvolveu todas essas tipologias, todos esses conceitos para pensar coesão social. Manter essa sociedade, porque essa coesão é essencial para o progresso de uma sociedade. E é aqui, no próximo slide, como já ficou claro por essa conceituação que a gente vem trazendo, né, vamos pensar como é que a sociedade age sobre esse indivíduo, né? Segundo o Durkheim, caso uma sociedade baseada nessa divisão do trabalho não tenha entre as partes que a compõem relações regulares,
em contato suficiente uns com os outros, ou essas vão ser pouco duradouras, em uma situação de desequilíbrio, né, se torna difícil ou impossível voltar para um reequilíbrio, né, manter essa ordem. Né? E aí ele vai falar que quando isso acontece, um exemplo que ele traz, por exemplo, são greves. Pense no contexto de uma fábrica, por exemplo, quando há uma greve, né, você passa a ter ali relações irregulares, passa a ter ali uma situação de desequilíbrio, vai atrapalhar, né, a ordem e o progresso dentro dessa fábrica. Quando isso acontece, e aí para o Durkheim isso é um perigo, é isso que ele quer evitar, a gente tem então o que ele chama de estado de anomia, ou seja, desequilíbrio. Normas estão ausentes ou foram enfraquecidas, a gente tem conflito, a gente tem desordem. Por isso que ele fala que é importante que cada grupo entenda o seu papel, né, nessa divisão social, nessa divisão dos trabalhos, e que eles atuem de forma correlacionada, sem que um se imponha de forma excessiva sobre o outro, porque isso evita esse estado de anomia. Então cada um entende a sua função, segue a sua função e nenhum tenta se impor de forma excessiva sobre o outro. E aí, aqui, importante vocês pensarem, vocês terem em mente no pensamento do Durkheim a ideia de sociedade sobre o indivíduo, os conceitos que eu falei para vocês de solidariedade, de fatos sociais, né? O método que ele desenvolveu está utilizando essa conceituação, ok? De coerção, de solidariedade, de divisão do trabalho, tá? Porque a ideia é, o Durkheim estava querendo entender aquela sociedade e principalmente estava tentando entender como as pessoas vivem em sociedade e como manter essa sociedade. Por isso a preocupação com a coesão social, como evitar o estado de anomia. E aí esses conceitos que a gente viu aqui, os conceitos básicos para o entendimento, né, do Durkheim, a questão da solidariedade, dos tipos de consciência desses grupos em sociedade, vão ser as noções principais que ele desenvolveu enquanto método, né, para ser aplicado e pensado nos fenômenos da sociedade. E o exemplo que eu dei para vocês é o da greve, tá? Então, o que fica aqui são esses conceitos principais e a preocupação dele com essa questão da ordem e da manutenção da ordem social, né, para o desenvolvimento da sociedade. Bom, o Durkheim, basicamente os aspectos principais são esses. A gente vai continuar trabalhando os grandes autores clássicos da sociologia nas próximas aulas e por hoje a gente fica aqui.